Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, não permita que eu perca o romantismo, mesmo eu sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Que eu não perca a beleza e a alegria de viver, de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigirá esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E, acima de tudo, que eu jamais me esqueça que tu me amas infinitamente, que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada, assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, elevando as nossas preces, a fim de entrarmos na sintonia necessária para recebermos o concurso dos guias e mentores espirituais que nos recebem mais uma vez nessa casa. Rogamos a corrente franciscana, as falanges brancas do universo, a Miguel Arcanjo, aos orixás da nossa casa,
ao nosso guia-chefe, o Caboclo Tupinambá, por todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Te pedimos por todos os nossos irmãos sofredores, os que se encontram encarcerados, presos a leitos de hospitais, os que se encontram perambulando pelas ruas, sem teto, sem sustento, sem esperança. Por aqueles que se encontram envolvidos em processos obsessivos, depressões, vícios e sentimentos de baixa vibração. Te pedimos também, Senhor, pelas crianças do nosso planeta, especialmente as que sofrem os horrores da guerra, que são abusadas, exploradas, que estão abandonadas, famintas, sem lar, sem amparo, sem carinho. Que os trabalhadores do mundo maior se encarreguem de suportar esses pequenos irmãos nas suas provas e nas suas expiações. Te pedimos, Senhor, pela paz no nosso mundo, entre povos e nações, entre governantes e governados, que os líderes das nações possam escutar o chamado da centelha divina que habita todos nós, seres da criação. Que esse chamado os leve a priorizar a fraternidade e a igualdade entre todos nós, já que somos todos filhos do mesmo Pai, o que nos faz irmãos em criação. Te pedimos também, Senhor, pelas crianças da creche Santa Clara e por todos os irmãos que ajudam a manter os trabalhos sociais da CFA e a creche. Pedimos também por todos os irmãos encarnados e desencarnados cujos nomes foram colocados na nossa caixa de por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Hoje nós temos o capítulo 8 do Evangelho. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem as suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem, mas comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos:
Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, ambos caem no fosso. Essa passagem é do Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Essa outra passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como era mais fácil observar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiram-se a si próprios, julgando-se quites para com Deus por se conformarem com aquelas práticas, mantendo-se tais quais eram, já que lhes haviam ensinado que Deus não exigia mais do que isso. É esta a razão de haver dito o profeta: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Assim também ocorreu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo relegada a segundo plano, o que tem levado muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, a considerarem mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições, feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus faz alusão quando diz: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas as religiões em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem dano ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas e fanáticos, nunca, porém, homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, acima de tudo, ter a pureza do coração. Esse evangelho de hoje, que trata especificamente da pureza do coração, e da busca, da conquista dessa pureza, cabe a nós espíritas, que já temos uma visão mais ampla a respeito da nossa condição de espíritos reencarnados, que todos nós temos, crentes ou não, todos nós temos um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, ele é impossível de ser forjado, dissimulado, fingido. A gente não finge a nossa frequência vibratória. A gente pode fingir várias coisas da nossa vida. A gente pode fingir a nossa classe social, nossa condição intelectual. Tudo isso pode ser fingido. Mas o campo eletromagnético a gente não finge. Exatamente quando ele disse que o mal não é o que entra pela boca do homem, e sim o que sai da boca do homem, é exatamente para que nós entendamos que o que a gente é o que reflete no nosso campo eletromagnético.
Então não adianta eu ter práticas e comportamentos de qualquer religião, comportamento dogmático seja, e dentro do meu íntimo, no meu coração, eu esteja, como o próprio Evangelho coloca, produzindo rapinas e iniquidades, né? Então, de que adianta eu ser religioso? De que adianta eu abraçar uma doutrina que prega o amor, a caridade, o perdão, a indulgência, e dentro do meu coração eu não consigo pensar assim? Não adianta nada eu frequentar quantas vezes eu quiser o meu templo religioso, ter todas as práticas que os dogmas dessas religiões indicam que nós façamos, se por trás dessa prática toda eu tenho pensamentos de ódio, de intolerância, de preconceito. Às vezes, muitos de nós, buscando essa pureza de coração, a gente vai atrás da pureza do corpo, adotando alimentações veganas, macrobióticas, enfim, todas essas práticas que certamente sim nos dão uma condição energética melhor, mas nada disso adianta se o meu coração está poluído, né? Então isso eu não consigo fingir, né? O meu campo eletromagnético, ele é o meu código de barra, vamos dizer assim. E quando nós sofremos as nossas perseguições, principalmente dos nossos obsessores, que são aqueles espíritos que nos perseguem pelos mais variados motivos, por afinidade vibratória ou por dívidas nossas, por erros do nosso passado, eles vão nos encontrar, nos identificar pela nossa frequência vibratória. É aí que mora uma outra máxima do Evangelho, quando Jesus dizia: orai e vigiai. O que Jesus quis dizer com isso? O orai e vigiai nada mais é do que nós nos esforçarmos para manter o nosso campo eletromagnético o mais positivo possível. Porque dessa forma, todas as vibrações que não sintonizarem com as minhas não me atingirão. Então eu estarei orando e vigiando. Só que nós estamos num nível evolutivo que não nos permite que nós oremos e vigiemos o tempo inteiro. Nós temos as nossas imperfeições e eventualmente nós vamos ter quedas vibratórias que vão permitir que essas energias negativas se sintonizem com as nossas, né? Ninguém está querendo me prejudicar deliberadamente, gratuitamente. Eu simplesmente estou abrindo um canal de comunicação, de sintonia com esses infelizes, através das minhas imperfeições, dos meus pensamentos desequilibrados, né? Das minhas atitudes negativas, né? E de nada adianta eu ser religioso se eu não consigo colocar, né, essa doutrina que eu abracei a serviço da minha reforma moral. Não adianta, eu não como mais carne vermelha, eu não como mais animal, leite, sei lá o que mais. No entanto, eu prego a pena de morte, o preconceito racial. De que adianta? Né? Então, por isso é que Jesus disse, não basta ter a pureza do corpo, é preciso, acima de tudo, nós termos a pureza do coração. E essa pureza do coração, muitos agnósticos e ateus possuem, e não acreditam em absolutamente nada. Não acreditam em Deus, não acreditam em reencarnação, não acreditam em vida após a morte, não acreditam em nada disso. Mas são pessoas extremamente positivas, caridosas, boas, pessoas verdadeiramente boas. São pessoas que estão sim com uma enorme pureza de coração. E o segredo para nós buscarmos essa pureza de coração é exatamente esse. É nós sermos, no mínimo, coerentes com as doutrinas que nós escolhemos. O que está escrito ali nas coisas que eu acredito? No Evangelho, no Torá, no Alcorão, seja qual for a doutrina que a gente escolher. O que está escrito ali? O que eles recomendam que os seus fiéis façam? Quais são os comportamentos que são dados como exemplo? Será que nós seguimos esses comportamentos? Não, mas eu
Estou ali todo dia tomando passe, administrando jorei, fazendo meditação, ótimo. Mas é preciso que sejamos coerentes, senão o Evangelho ele é contundente aqui. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas e fanáticos, nunca, porém, homens de bem. Isso quer dizer que para nós sermos homens de bem, nós precisamos ter puro o coração. Esse é o único caminho, de outra forma a gente vai enganar. E como eu falei aqui no começo, o nosso campo eletromagnético a gente não engana, a gente não finge. Ele é exatamente o que nós pensamos e sentimos. Então, a gente precisa conquistar essa pureza do coração, utilizando uma outra recomendação do Cristo, que é orar e vigiar. Policiarmos os nossos pensamentos, os nossos atos, para que nós sejamos cada vez mais coerentes com as doutrinas que nós escolhemos, que abraçamos para viver a nossa vida. Acho que essa é a mensagem do Evangelho de hoje, que, como todas elas, é aplicável a qualquer um, não só aos espíritas, aos católicos, aos muçulmanos, a todo ser da criação. Então vamos pedir à corrente franciscana, aos guias e mentores espirituais e aos orixás da nossa casa, forças para o nosso passe. Esse passe que tem o poder de limpar os nossos campos vibratórios, de nos harmonizar e até de nos curar. Mas para que possamos receber esses benefícios, devemos nos manter sintonizados e concentrados nesse trabalho que iremos receber. Senhor, dá-nos forças para o passe. Fazei com que de nossas mãos fluam as energias vindas do plano espiritual, que equilibram, que harmonizam, que curam e que afastam os maus espíritos. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja.